Olha só, não sei se vocês viram, devem ter visto, se não viram, vai lá no site claudiodantas.com.br, os Correios vão pagar 7 bilhões e 600 milhões para o Postales, para cobrir metade do rombo deixado pela gestão do PT do MDB lá no Postales, tá? Vocês conhecem o histórico dessa turma nos fundos de pensão. Muito bem. E aí a gente está vendo um movimento, eu recomendo que vocês leiam o Estadão de hoje. O Estadão, ele traz uma manchete e traz umas subretrancas ali, umas submanchetes, alertando, com várias questões, alertando o quê? Alertando sobre o uso de fundos de pensão, porque nós estamos vendo, neste momento, o governo se articulando através de operadores para colocar a mão mesmo nos fundos de pensão e para usar os fundos de pensão para operações que nós sabemos no que vai dar. Um dos focos do governo é o quê? Por causa das restrições de crédito, por causa do risco, por causa de toda essa problemática fiscal, por causa de todas essas consequências, a Caixa, que é o maior banco imobiliário da América Latina, está tendo de restringir o crédito para imóveis, para habitação. Tá? Então, o que está acontecendo? O governo quer usar os fundos de pensão para que os fundos de pensão invistam, voltem a investir pesadamente em fundos imobiliários, etc. e tal, e a gente sabe o risco que isso tem. E aí tá essa brigalhada, tá? A gente sabe no que isso vai dar e... Isso tem tudo a ver com o que nós falamos antes. Fecha no Ari aqui. Isso tem tudo a ver com o que nós falamos antes, déficit fiscal. Por que nós temos o déficit fiscal? Com o Marcos, quando eu levantei a questão Previdência, ele disse, Previdência gasta R$1 trilhão por ano e que é 50% da arrecadação. Há algum tempo eu trato disso. Em 1979, eu fui designado secretário de Estatística e Atuária do Ministério da Previdência e Assistência Social, que tinha o regime geral de Previdência. Estávamos formando a Previdência Complementar, ainda época INAMPS, enfim. Então, desde aquela época eu trato disso. E desde aquela época a gente disse que Previdência vai quebrar o Brasil. Mas Previdência é o problema? Não. Previdência é a solução. Como solução? Um dos maiores problemas que o Brasil tem é poupança interna, é dinheiro para financiar o dinheiro atual para financiar o desenvolvimento futuro. Quem é que, quando a gente pensa em capital para financiar uma hidrelétrica, uma usina nuclear, uma rodovia, tudo, onde é que esse dinheiro está? Esse dinheiro está em fundos. O dinheiro vem de um fundo estrangeiro, um fundo soberano. Com que esses fundos são formados? Esses fundos são formados com contribuições de pessoas para se aposentarem. 90% do dinheiro do mundo, da poupança do mundo, ela vem de seguros. Sejam seguros de sinistro, seguros de vida e seguros de previdência. Essa é uma das grandes novidades do desenvolvimento, do capitalismo, é você ter capital diferido. Como é que começa essa história? Isso é uma história interessante, Cláudio. Dois pastores, dois clérigos escoceses tinham um problema de mandar missionários para regiões remotas, perigosas, enfim, porque as viúvas ficavam na Escócia. Se eles morriam, elas ficavam sem subsistência. Então eles resolveram fazer o seguinte: vamos tirar um pouco do dinheiro e guardar esse dinheiro para financiar essas viúvas. Só que eles chamaram, nessa época, matemáticos. Foi das primeiras aplicações matemáticas da história. Ciência aplicada. Isso é 1744. E criaram o primeiro fundo de pensão. Chama-se Scott Views. Existe até hoje esse fundo. E funciona. Então, pensão para financiar sinistros e aposentadoria de viúvas, pessoas, funciona e é bom. Aprenderam isso. Foi fantástico. Só que no final do século XVIII, quando o marxismo invadia a Europa, o chanceler Otto von Bismarck resolveu combater o marxismo com um programa de assistência social.
Ele já conhecia esse programa de financiamento das viúvas e criou um programa na Alemanha. Só que em vez de ele capitalizar e aplicar esse dinheiro para que o resultado desta aplicação pagasse as aposentadorias, ele começou a dizer assim, as pessoas contribuíam, ele pegava a contribuição e pagava os benefícios. Era fácil, tinham poucos. Quantas pessoas existiam naquela época com mais de 70 anos? Pouquíssimas. A expectativa de vida não superava 50 anos. Bom, isso virou moda. Previdência vigorou uma grande arma política. O estado de bem-estar social, fundamentado nessa mágica de tirar dinheiro de quem está trabalhando para pagar quem não está, foi um grande negócio. Roosevelt pegou no New Deal, Security. Nós no Brasil fizemos isso. Só que no Brasil nós fomos mais inteligentes na época. Os nossos sistemas que começaram com os IAPs, eles já começaram na modalidade de capitalização. IAPI, IAPC, IAPFESP, ferroviários, foram as primeiras caixas, o modelo era de capitalização. Mas você imagina que aquele dinheiro ia ficar parado lá? Você imagina aquele monte de dinheiro, o político olha para aquele monte de dinheiro, o que é? Ah, não, eu preciso ganhar a campanha. O político não pode ver dinheiro. Não pode ver dinheiro. Não pode ver dinheiro. Foram lá e tomaram. E a Previdência foi indo, deu no que deu. Nos anos 70, se reformou a Previdência, sabia? Se criou o Sistema Nacional de Previdência. Separou, então, de um lado, o que se fez? De um lado, separou o regime geral, unificou todo mundo num único sistema, e do outro, e que fez o seguinte, desvinculou o salário mínimo, se botou um teto e se criou uma previdência complementar em cima. E todos os funcionários públicos passaram a ser seletistas. E se deu uma ordem, ou seja, até esse montante aqui fica por conta do Estado. Este outro aqui fica por conta de fundos de pensão. Lei 6.435. Eu fui o segundo secretário de Previdência Complementar, incumbido de adaptar e instalar esse sistema. Era o que estava sendo proposto pelo Paulo Guedes na reforma o sistema que funciona. É o sistema que dá certo. Mas aí começou e funcionou. Caixa de Previdência do Banco Brasil, que existe até hoje. Previ. Tinha um déficit horroroso, chamamos a Caixa de Previdência, fui eu que chamei na época. Hoje é 14 bi para operar de operação. Não, ela está sem uma rede redonda. Chamei, era atuário Hilton Vanderlinde, presidente da Caixa Joaquim Silveira Mar. Chamei e disse, olha, vamos resolver isso, esse déficit, tá? Como é que ele vai resolver? É o seguinte, esse déficit é originário de que sistema? É do programa antigo, que é extremamente generoso. Isso aqui a gente bloqueia, vai pagar os direitos adquiridos. Esse direito adquirido, o que a gente vai fazer? A gente vai pagar num determinado tempo. O resto entra num sistema de capitalização de acordo com as normas atuariais. A Caixa de Previdência do Banco do Brasil é o maior fundo de pensão da América Latina, com mais de 200 bilhões de patrimônio, e eu não conheço um aposentado da Caixa que reclame, da Previ do Banco do Brasil que reclame. E assim fizemos, regulamentamos 170 e poucos fundos. Eu era na secretaria, não tinha 10 funcionários. Sabe como é que nós fizemos um plano de contas, Cláudio? Para fazer o plano de contas e organizar? A Bolsa de Valores de São Paulo me mandou um técnico, contratado por ele, que era o Toninho Marmo Trevisan. Já ouviu falar nele, não? Trevisan? Trevisan Associado. A CVM me mandou um outro técnico, Couto. E o Banco Central um outro técnico, Elimar Cordeiro Guerra. Formamos um grupo de trabalho sem custos. Excelente. E fiz que, bom, esse sistema funciona. O que aconteceu com esse sistema? Começou a ter dinheiro. O que os políticos gostaram? Pegar o dinheiro. Então começaram a nomear pessoas para fazer a aplicação do dinheiro desses fundos de pensão. O Correios era um sistema muito bem feito. Aí bota um político dirigindo ali. E o resto é história ali. Então é o seguinte, o que acontece? O modelo é feio. O que está acontecendo? Intervenção política danosa. É a mesma coisa. O que estão querendo fazer agora é a mesma coisa. Esse sistema ainda, por incrível que pareça, está aí, ainda funciona há 40 anos. Eles tendem a querer desmanchar, fazer isso. Deixa eu te contar um negócio. Eu no início no ano passado,
no ano passado, o Lula fez o anúncio do PAC, aí ele chamou os presidentes dos fundos de pensão, desses maiores fundos de pensão. Chamou lá no Palácio do Planalto, todos eles ficaram muito felizes. Pô, tal, né? Estamos aqui, né? O presidente está chamando a gente. O que vocês acham que vai ser, né? Aí chega lá o presidente, ó, vocês que vão bancar essa conta aí. Aí eles falaram, não, mas o presidente hoje tem toda uma regra de compliance, de governança, e a gente não dá para fazer isso, não sei o que lá, e se virem. Então tá desde o ano passado essa pressão. Aliás, aqueles velhos operadores estão de volta. É verdade. Eu tô aqui com os minhas fontes aqui me abastecendo com informação, e tem muita operação já subindo no telhado, tá? Então, Ari, a gente vai fazer, eu vou ter de encerrar o programa porque a gente já ultrapassou o nosso horário aqui, mas esse é um tema que ele vai ser recorrente aqui, porque esse problema vai voltar para a mesa. A gente vai ter escândalo de corrupção, nós vamos ter escândalo de corrupção, nós vamos ter novas investigações, nós vamos ter aquela novela todinha de novo. Eu vou deixar aqui um recado de um exemplo que eu recomendo aos administradores de fundo de pensão. Final de 1984, final do governo, uma crise terrível econômica no Brasil. Me chama no Banco Central. Temos que encerrar em 2 minutos. Me chama o Cláudio Haddad, diretor da área de política monetária do banco, dizendo assim: então preciso que os fundos de pensão façam um investimento maciço em um RTN. Nós vamos baixar uma resolução do Conselho Monetário. Eu disse, Cláudio, gosto muito de ti, mas eu não vou cumprir isso. Ela aí. Não vou cumprir. Não, mas vai ser uma resolução, você vai ter que... Não, eu não vou cumprir. Então vai ao presidente da República e pede a minha demissão. Isso aqui, e bota outro que cumpre. Eu não vou cumprir isso porque isso aqui vai contra os fundos de pensão. Eu não sei se ele foi o presidente, depois eu terminei o mandato e ninguém me mandou embora. Ou seja, se não tomarem essas medidas, vocês estão prevaricando administradores de fundos de pensão. Se vocês não tomarem, esse é o tipo de medida que vocês têm que tomar. O dever de vocês é com o participante do fundo de pensão, não é com mais ninguém. Um fundo de pensão é privado, não é estatal. Mesmo patrocinado por uma entidade privada, estatal, ele é privado. É privado, é dinheiro do participante, é patrimônio. É igual o fundo de garantia de tempo de serviço, é dinheiro do trabalhador. Fundo de pensão não pode ter intervenção estatal, é crime.